Boa noite a todos, graça e paz, amados e amadas. Hoje, dia 8 da Bíblia Sagrada, a gente tem a Bíblia em mãos e muitas vezes não sabemos o quão difícil foi ter a Bíblia em mão. Para quem não sabe, até o século XV, a Bíblia só podia ser lida por clérigos e em latim, de costa para a igreja, sem nenhum tradutor. A Igreja Católica Romana, por aproximadamente 12 séculos, teve um monopólio absoluto das Escrituras. Hoje, alguns padres chamam a nós de idólatras da Bíblia, porque tudo aquilo que nós acreditamos tem que estar pautado na Bíblia. Bota aqui 2 Timóteo 3,16, por favor. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Você vai entender por que nós acreditamos apenas e unicamente na Bíblia. 2 Timóteo 3,16. Aí é capítulo 3. Vamos ler aqui uma só voz. 1, 2, 3. Toda escritura divinamente inspirada é poderosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Essa é a nossa regra de fé e prática. São as Escrituras. Para quem não sabe, no século XV, após um monge na cidade de Wittenberg, na Alemanha, lê a Bíblia Sagrada em Romanos 1,17 e vê que o justo vive pela fé. O monge esse, o qual nós vamos chamar de Martim Lutero. Lutero agora se levanta dentro da igreja, coloca na porta da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses e começa o movimento protestante, movimento esse que se encadeia, e a Igreja Católica Romana agora começa com um movimento pós-reforma, contra a reforma. Muitas pessoas morreram. Martim Lutero é o primeiro a escrever o Novo Testamento em alemão, fazer a tradução, e de lá para cá a gente foi ter acesso às Escrituras. Muitos livros da Bíblia Católica foram tirados porque foram considerados espúrios, sem autenticidades. Os clérigos juntaram e tiraram alguns livros, tanto do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, como do Novo Testamento. Até então, a Bíblia foi formada com 66 livros, entre livros e cartas. Mas você não tem noção do que se passou para que hoje a gente possa ter as Escrituras em mão. Isso é só uma panorâmica para você entender por que devemos celebrar o Dia das Escrituras. Porque nela contém a vida eterna. É ela quem vai julgar a mim e a você. O nosso juízo diante de Deus não vai ser por outra coisa. Qual é o grande problema do movimento católico romano? É porque o movimento católico romano, além da Escritura, tem as suas tradições. Tradições essas que não estão nas Escrituras. E pelo fato da gente, como cristão, refutar isso, eles dizem que nós somos idólatras das Escrituras. Mas não. A única forma, a única maneira que nós temos de ter acesso a Deus é através daquilo que foi escrito por homens, aproximadamente 40 a 41 homens, no período de 1000 a 1500 anos. O Antigo Testamento foi escrito e durante 100 anos o Novo Testamento foi escrito. Quem não sabe, eram aproximadamente 400 escritos do Novo Testamento, apenas 27 livros entraram para o canon. Algumas cartas tiveram um pouco de dificuldade de entrar no cânon sagrado, mas no Concílio de Nicéias, em 325, agora é formado o cânon do Novo Testamento, que é justamente os 27 livros que nós temos hoje, entre livros e cartas. Amém? Deu para entender o que nós estamos aqui? Deu para entender por que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática? É porque é através dela que nós vivemos, é por ela que nós somos guiados, é nela que nós encontramos Jesus nas nossas vidas. Não é a pregação não, é por
porque isso mexe comigo quando eu vejo as pessoas. Hoje eu assisti um vídeo do padre falando mal da gente, porque o grande problema que eles têm com a gente é a questão da mariolatria, dizer que Maria subiu aos céus virgem, e a Escritura não fala disso. Um fenômeno, uma mulher que teve um filho e continuou virgem, é um outro fenômeno. Deus pode fazer isso? Pode, mas por que a Escritura não fala disso? Tradições. Perdoe você que ainda tem o seu escapote no coração. Abra sua Bíblia em Gênesis 13. Agora vamos para a nossa administração. Gênesis capítulo 13. Eu vou ler aqui no meu tablet, que vocês olhem aí, só acompanhem, só a leitura de vocês. Não é do meu mal. Estou feliz. Mais um ano se passou e nós estamos por aqui. Muitas coisas aconteceram, mas nós ainda estamos aqui de pé. Os nossos inimigos se levantaram, mas se sentaram de novo, porque nós estamos aqui. Deus é bom para com as nossas vidas. Gênesis capítulo 13, versículo 1. Quem achou que não? Vai colocar aqui ou não? A minha tradução diz assim: subiu, pois, Abrão do Egito para o local do sul, ele e sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata, em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Aí. Versículo 4. Até o lugar do altar que outrora ali tinham feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas. Versículo 6. E não tinham capacidade a terra para poderem habitar juntos. Porém, os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou logo os seus olhos e viu a campina do Jordão, que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade das campinas, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Amém? Até o 13. Baixe sua cabeça. Obrigado, Senhor, mais um dia eu poder estar aqui. Te agradeço pelo teu favor imerecido, a tua graça, a tua alcance. Te apresento a vez dos meus irmãos e das minhas irmãs que aqui estão. A gente possa aprender mais de ti. Que eu diminua, Pai. Se necessário for, que eu desapareça aqui nesse lugar, mas que a tua palavra encontre morada em corações sedentos de ti, para a glória do teu nome, que diz amém. Amém. Todos conhecem Abraão, sim ou não? Sim. Oh, glória. A história de Abraão é uma história muito bem contada a partir do capítulo 12, quando Deus, através desse homem, em Ur dos Caldeus, chama ele para dele fazer uma nação. É interessante que o chamado é atendido de forma sem se hesitar. A gente vai ver que Deus vai olhar para Abraão e vai dizer: sai da tua terra, da tua parentela, e far-te-ei de ti uma grande nação. É só essa a proposta que o escritor sacro vai falar com relação a Abraão. Ele sai e vai para onde? Para a terra de Canaã, terra essa qual Deus tinha lhe prometido dar a ele por herança. Mas ao chegar na terra de Canaã, a terra estava habitada pelos cananeus. Os cananeus estavam na terra, eram muito poderosos, mas Abraão
foi para Betel e lá fez um altar, um local de adoração ao Deus dele. Mas, se o saco continua no capítulo 12, dizendo que houve uma grande fome, fome essa que levou o grande patriarca a ir ao Egito. Ao chegar no Egito, ele, por ter sua mulher Saraia, que até então não era Sara, o texto vai dizer que o nome dela era Sarai, vai ter o seu nome mudado também. Ele agora chega no Egito. Ao ver a formosura da sua mulher Sarai, os egípcios caiu na graça, e ele, para poupar-lhe a vida, disse que Saraia era sua irmã. Pergunta para a gente entender: ela era ou não era irmã dele? Ficou dividido. Era ou não era? Era meia irmã dele. Existe meia mentira? Bicho, eu estou contando vocês, não dá para saber. Né? Ela era meia irmã dele, mas ele estava mentindo. Mentindo por quê? Porque ele tinha medo que os homens o matassem. Primeiro, ele desobedece a Deus, porque foi Deus que mandou ele ir para Canaã. Período de muita dificuldade faz com que ele migue para o Egito. Ao chegar lá, Faraó se engraça por Saraia e toma dele e leva para onde? Para o seu harém. Só que o Senhor visitou a Faraó, e Faraó, tomou conhecimento de tudo que acontecia, chamou Abrão e disse: essa é tua mulher. Devolveu, e ele voltou para onde? Voltou para Canaã, voltou para Betel. E a gente vai ver que o texto vai mostrar que agora ele vai para Betel para quê? Para fazer novamente a aliança que outrora ele quebrou através da besteirada que ele fez. Aqui eu aprendo uma coisa muito prática para mim e para você. A gente pode errar, a gente pode fazer aquilo que Deus não mandou fazer, mas nós temos que ter a humildade de voltar e dizer: eis-me aqui de novo. O ato da reconciliação, de voltar atrás, é um ato extremamente humano e nobre. Porque quando eu li pela primeira vez as Escrituras e vi Abraão mentindo, eu confesso para vocês que eu fiquei escandalizado. O pai da fé é mentiroso. Depois eu compreendi que Deus não chama super-homens, Deus chama homens normais e comuns, para que a sua glória se manifeste na vida deles. Deus não quer estrelas, Deus quer pequenos astros, pequeninos, que através de mim e de você, o nome deles seja reconhecido e exaltado aonde a gente estiver. Abraão voltou para Betel, fez lá, levantou, o seu altar estava destruído, mas ele foi, ao chegar lá destruído, ele não deixou de cultuar, ele cultuou ainda, fez a sua homenagem, mas ele vai ver que na realidade o seu sobrinho, eu esqueci minha garrafa lá na garrafa e fiquei sem água esse dia todo. Seu sobrinho não estava com ele no ato da adoração, mas seu sobrinho estava com ele quando ele foi ao Egito. Seu sobrinho enricou juntamente com ele. A pergunta que não quer calar: quando Deus chamou lá nos caldeus, Deus chamou a quem? A Abrão e a sua família, no caso a sua esposa. Quando Deus tem um projeto para um homem, ele não tem para um homem, ele tem para uma família. Deus não chama um homem separado, Deus chama a sua família. Abraão agora, juntamente com Ló, vai para o Egito, ganha muita coisa, e a Bíblia vai dizer, se não me falha a memória, que ele volta com tanto ouro, com tanta prata que ele tinha pesado. Veio rico, mas ao chegar na terra eles veem os seus rebanhos de gado e de ovelha eram muito grandes, e os gados e os rebanhos também de Ló muito grandes. E o escritor sacro vai dizer que agora vai ter uma briga, uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Vão entrar em discussão. Por quê? Por causa do espaço.
E o problema maior é que os habitantes da terra, no caso os cananeus e os fariseus, estavam lá também e eles presenciavam a discussão. Aqui era terrível para eles. Por quê? Porque até então eles se apresentavam como servos do Deus Altíssimo. Só para mim ver se vocês estão me entendendo, eu estou conseguindo ser acessível a vocês. Vocês já observaram que quando o povo crente está brigando, o povo de fora fica olhando? Já observaram? Pode ter certeza que quando tem crente brigando, o ímpio faz questão de olhar. Para quê? Para dizer assim, e é porque é crente. Não é assim que acontece? Por isso que eu não vou ser crente. Está aí, todo santão, aí agora brigando. Acontece ou não acontece isso? Dentro da nossa casa não acontece isso? Acontece. Dentro da nossa família não acontece isso? Acontece. Há uma necessidade de eu e você saber quem nós somos realmente. E um homem e uma mulher de Deus não brigam. Essa noite, eu quero que você saiba que eu nunca vi, tenho 53 anos de idade, muito embora não pareça. Eu sou modesto. Mas eu nunca vi nada ser resolvido com discussão. Eu desconheço algum problema que foi resolvido na tapa. Vocês conhecem algum? Eu não conheço. Muito pelo contrário. Quanto maior a discussão, maior se torna o problema. E agora aqui, há uma discussão interna dentro da família. Qual era a discussão? Não tinha condições de conter. A terra era pouca, a pastagem, a água que havia era pouca. Os pastores estão disputando o lugar para botar os seus gados. E agora há algo que a gente para e olha para o texto. Aquele homem que saiu, o patriarca Abrão, que saiu dos caldeus, vem com o seu sobrinho, e o seu sobrinho agora rico. Ele olha para o sobrinho e diz: não vai mais dar certo a gente ficar aqui. Está havendo discussão e as pessoas estão olhando, os moradores da terra estão vendo a discussão que está havendo entre nós, e a gente tem que tomar uma providência com relação a isso. Mas a gente vai entender que Abraão, em momento algum, ele se impõe sobre Ló. Abraão, em momento algum, ele coloca-se como o tio. Quem era o patriarca? Abraão. Quem tinha o poder e a autoridade dentro do clã? Abraão. Abraão podia ou não podia expulsar Ló da terra? Porque Deus deu a terra a Abraão, não foi a Ló. Mas o que Abraão faz? Resolve abrir mão dos seus direitos para ter paz dentro da sua casa, para estabelecer paz no meio do seu clã, para que o povo possa saber que o povo de Deus é um povo de paz, não é um povo de guerra. Olhando para esse texto, muitas vezes eu vejo que nós temos que aprender com Abraão uma lição muito séria. Muitas vezes nós precisamos abrir mão dos nossos direitos para que a gente possa estabelecer paz aonde a gente está. Porque os grandes conflitos da vida só se acabam, só se deixam de existir quando um homem ou uma mulher de Deus, com uma cabeça sensata, resolve agir segundo aquilo que Deus quer que aconteça. Está se estabelecendo conflitos na sua casa, com você, no seu emprego, só existe uma solução sensata: abra mão dos seus direitos. Porque existem duas formas de se viver: ou você tem razão, ou você tem paz. Opte pela paz. Lutar por razão é uma briga incessante. Quantas vezes nós vamos ter que abrir mão dos nossos direitos para estabelecer paz dentro da igreja? Muitas vezes quem vence as guerras não são aqueles que têm razão. Muitas vezes quem vence as batalhas não são aqueles que têm razão. Muitas vezes homens e mulheres sensatos abrem mão dos seus direitos para que a paz seja estabelecida. O ano está se passando.
Nós já estamos em dezembro e nada mudou porque nós não aprendemos a abrir mão dos nossos direitos. Nós queremos impor os nossos direitos. Abraão poderia ter dito: não, quem manda sou eu, a terra foi dada a mim. Mas ele diz: não, não é possível que entre eu e você tenha discussão. Não é sensato entre nós ter divergência. Faz o seguinte: olha a terra, se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Eu abro mão do direito que eu tenho, eu abro mão da terra que o Senhor me deu, para que eu possa estabelecer paz dentro da minha casa. Eu não sei com quem eu estou falando nessa noite, mas você tem que aprender a abrir mão dos seus direitos para que a paz seja estabelecida na sua casa. Você tem que abrir mão dos seus direitos para que a paz seja estabelecida no seu emprego, na sua faculdade. Pergunta que não quer calar: o que foi que Ló fez quando Abraão disse para ele escolher o lugar? Ele não titubeou, ele simplesmente olhou o melhor. Olha se o texto vai dizer isso. Olha se o texto não é claro quando ele vai dizer isso. O que foi que ele olhou? Ele olhou para as campinas, para um lugar verdejante, para um lugar que havia mais água. Não foi isso que ele fez? Sim ou não? Só para você entender melhor o que Ló precisava fazer nesse momento. Não, tio, eu estou com o Senhor, não o Senhor está comigo não. Eu que estou com o Senhor, o direito de escolha é do Senhor. Foi o Senhor que me abrigou até aqui. Foi o Senhor, eu fiquei rico, eu cheguei onde eu cheguei, graças ao Senhor. Não era assim que ele poderia ter resolvido algum problema dele? Mas muito pelo contrário, ele cresceu os olhos, pediu as campinas, pediu o lugar verdejante. E agora aqui eu olhando para esse texto e estudando hoje à tarde, eu vi o quanto que a impetuosidade de um jovem, de um homem, chega a levar ele ao fracasso absoluto. Hoje nós vivemos em uma geração em que não se dá mais prioridade aos mais velhos. A honradez acabou-se. Se o camarada completar 50 anos, já chama você de coroa. Não tem mais respeito. A gente vai ver que nas escrituras já mostra isso aí. Ló, com a sua insensatez, poderia olhar e dizer: o direito é teu, tio, não é meu. Eu estou aqui de carona contigo. Mas a gente vai ver que ele não titubia. Ele simplesmente escolhe o melhor da terra. Ele escolheu a parte verde, a parte de mais água, o melhor lugar que tinha. Ele viu que o grande problema que havia naquela terra era a ausência de água, e o lugar que ele escolheu era o lugar de mais água. E foi. Levantou as suas tendas até, aí o escritor sábio vai dizer, até Sodoma. Vocês conhecem crente que tem os olhos grandes? Conhece? Eu conheço. Eu chego nas igrejas por eu e pergunto: vocês conhecem crente mentiroso? Eu fico tão calado. Eu conheço. Nós temos que entender que um homem e uma mulher de Deus, ele é guiado por Deus através do Espírito Santo. A pergunta que não quer calar: por que foi que Abraão não quis escolher? Porque a bênção não está na terra, a bênção está no Deus que Abraão serve. Muitas vezes nós fazemos questão, por besteira, por picuinhas, nos esquecemos que o Deus que nós servemos é dono de tudo. Eu não quero saber, para onde é que tu vai, para onde tu for, eu vou para o outro lado, porque o Deus que eu sirvo é comigo em qualquer lugar que eu tiver. Quando um homem e uma mulher de Deus sabe quem ele é, ele pode ir para o inferno
inferno. Quando ele chegar no inferno, o inferno vira céu, porque os homens e as mulheres de Deus representam o céu. Abraão não quis saber. Abraão mandou ele escolher. O que aconteceu? Aquele jovem agora vai, ao chegar em Sodoma, o escritor sacro vai dizer que os moradores de Sodoma, eles eram pecadores, mas era um negócio absurdo. Eles tinham pecado, se me fala a memória aqui, o verso 13, deixa eu estudar aqui. Olha, eles eram maus, os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Eles eram perversos. E ainda tinha o problema da sodomia. Quem aqui sabe o que é sodomia? Alguém sabe? O sexo violado. Eles cometiam verdadeiras aberrações contra Deus. Mas o lugar que ele estava era o melhor da terra. E logo quis crescer os olhos, aí morar, aí ter no lugar onde estava o melhor. O escritor sacro vai dizer que ele teve a sua vontade, não buscou em Deus um caminho para ser seguido. A pergunta que fica para a gente refletir, para mim e você: o ano de 2024 já está acabando. Que caminho nós temos trilhado? Nós temos deixado ser levado por aquilo que os nossos olhos veem e desejam, ou nós buscamos andar na presença do nosso Deus? Quem tem cuidado de nós? Quem é o Senhor das nossas vidas? Existe um embate muito grande hoje no meio teológico de quem é cristão, quem é servo de Jesus, porque quem é servo de Jesus faz a vontade de Jesus. Hoje está na moda ser crente. O Wesley Safadão é crente, você sabia? A Sara veio me dizer: minha filha é desviada. Você sabe que ele foi desviado? Eu sou. Um dos dois é desviado. Você sabe por quê? Porque Deus nunca vai pedir a mim e a você algo que Ele não tenha feito primeiro. Deus não vai pedir a mim e a você algo que Ele não tenha feito primeiro, para Ele ser o nosso exemplo. O escritor Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, ele vai dizer que Jesus não se usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou e assumiu uma figura de servo. Como é que eu posso ser cristão se eu sou estrela? Como é que eu posso ser cristão desse jeito? Eu tenho que aprender a me esvaziar de mim mesmo. Eu não posso continuar com os meus pecados de estimação dentro de mim. Está na moda ser cristão, está na moda ser crente. Porque cristão é quem segue Jesus. Cristão é quem abdica do seu eu a todos os dias. Nós temos um conflito muito grande entre nós. Quem é o nosso Senhor? Quem nos guia? Se você não serve a Jesus, você serve a você mesmo, meu irmão. Se eu não estiver debaixo da tutela do Espírito Santo, eu estou vivendo em prol da minha vida. Eu estou olhando para o ó. Eu quero o melhor, eu quero a vantagem, eu quero ganhar. Mas o fim é sempre terrível. Abraão ele é conhecido por um homem de fé. Será que nós somos pessoas de fé? Será que realmente nós somos homens e mulheres que têm fé realmente suficiente para transportar montes? Capítulo 24, Jesus Cristo vai dizer: será que porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? É o que tem falta hoje. As pessoas têm se deixado levar pelas situações. As pessoas têm se deixado ir. Os olhos veem. João,
Na sua primeira carta, ele vai dizer no capítulo 2: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne não procede de Deus, mas procede do mundo. Mas o mundo passa. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem eternamente. A gente vai ver algo terrível nesse texto. Quando eles estavam passando por situações complicadas, quando eles estavam sendo perseguidos, passando fome, eles não se separaram. O que foi que separou os dois? A riqueza. Ficaram ricos. A terra não comportava mais. Você já observou que o próprio Jesus vai dizer que o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu não estou aqui levantando uma bandeira para dizer que você tem que ser pobre, não. Eu estou querendo dizer que é aonde que está o seu coração, aonde você tem depositado a sua confiança. Por que aquele jovem não continuou seguindo Jesus? Ele era um observador da lei, aquele jovem rico. Mas foi que Jesus disse para ele: vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, tu terás um tesouro no céu, aí tu me segue. Aí a Bíblia vai dizer que ele ficou triste. Ele ficou triste não foi porque ele era difícil, não. Ele ficou triste porque ele queria ter dinheiro para que na hora que o ministério terreno de Jesus Cristo desse algum problema, ele tivesse para onde voltar. Você sabe por que nós muitas vezes não nos entregamos completamente nas mãos daquele que nos fez e nos criou? Porque nós temos as nossas reservas. A gente quer ter para onde correr quando a coisa complicar. E Cristo não quer homem, Cristo não quer mulheres que simplesmente têm as suas reservas. Cristo quer aqueles que confiam nele, plenamente nele. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Inútil nos é acordar cedo e dormir tarde, porque os seus Ele dá enquanto nós dormimos. Porque quem confia em Deus dorme. Ló não confiava em Deus. Ele sabia que Abraão, seu tio, ele tinha o chamado, mas ele não entendeu o seu chamado. Ele vai agora para Sodoma. Ao chegar lá, ele passa por tantas tribulações. Por quê? Porque os moradores de Sodoma eram homens perversos, eram homens maus. Mas Ló é tido nas escrituras como um homem justo. Entenda que ter fé é diferente de ser justo. Muitas vezes a nossa justiça é humana, é pessoal. Nós somos justos com quem nós queremos ser justos. E a Escritura diz que nós temos que ser justos segundo a Escritura. Por que eu digo isso para vocês? Porque que Ló era um homem justo. Bota aqui 2 Pedro, aqui, irmão, por gentileza, dá para colocar aqui 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Versículo 8. Porque esse justo habitou entre eles, a fingir todos os dias a sua alma justa, pelo que viu e ouviu sobre as suas obras injustas. Preste atenção naquilo que você tem escolhido para você. Preste atenção nas suas escolhas. Não se deixe ser levado por aquilo que os seus olhos estão vendo. Porque muitas vezes os nossos olhos são enganosos. John MacArthur escreve um livro chamado Ouro de Tolo. E ele vai tratar disso.
Nem tudo aquilo que parece é. Temos que entender. Agora, uma pergunta: por que Ló foi lá? Porque ele quis. Mas Deus deu ao povo de Sodoma e Gomorra um direito ao arrependimento, sim ou não? Ló pegou lá. Eu acho isso tremendo em Deus. Você sabe por quê? Porque nós, diante de Deus, somos indesculpáveis. Deus vai tratar com nós. Eu digo com nós que eu acho que vocês vão ser só também. Eu vou. Isso é fé. Quando nós chegar lá, o grande livro vai ser aberto. Rodrigo, entra aí. Aí não dá nem para passar a cabeça lá. Não fez isso por quê? Está escrito: lá não vai ter uma segunda chance. Preste atenção naquilo que você está escolhendo na sua vida. Preste atenção naquilo que os seus olhos estão almejando. Não estou aqui para fazer medo a ninguém. Eu estou aqui para me alertar que algumas escolhas nos levam à apostasia da nossa própria fé. Nós temos que ter um espírito, uma mente comum, a mente de Abraão. Deus, através do seu espírito, é quem controla a igreja. A igreja evangélica Ebenezer é guiada pelo Espírito Santo. Pode se levantar quem quiser se levantar, porque a obra é dele. A grande pergunta que eu faço para você nesse final de ano: qual é a nossa colaboração no reino dos céus? Que relevância nós temos dentro da nossa comunidade? Eu quero que você reflita comigo. Quem somos? Que altar nós temos levantado nas nossas casas? A quem nós temos servido? Aonde a gente está por aí? Aqui dentro todo mundo é crente. Todo mundo. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós, todos os dias, temos a oportunidade de ser melhor, de ser guiado pelo Pai, de abrir mão dos nossos direitos. A irmã Julieta está aqui, eu vi só o Danielzinho, não vi ela. Eu sei que ela está porque ela tem a cabecinha branquinha e o olhando de longe. Todos os dias Deus nos dá a oportunidade de sermos melhores, de abrir mão dos nossos direitos. Você já viu que é um bicho cheio de direito é crente? É sério que eu estou falando para vocês. Se sentem melhor que os outros. Quando eu era pentecostal, eu não sou mais não, deixei, eu fui reformado. Por quê? Porque quando eu era pentecostal, eu me senti melhor que os outros. Isso não está errado, eu estou desviado. Eu sou igual a todo mundo, nós somos iguais. Eu acho incrível quando Deus vê lá Adão, lá que ele faz a besteira que ele faz, aí diz assim: Adão, tu é pó, é o pó, tu vai voltar, tu vai ser Deus. Nunca na tua vida, cara. Todos os dias nos dá a oportunidade de exercer o cristianismo em primeiro lugar na nossa casa. Exercer o cristianismo, viver em paz. Quantos crentes vivem em conflito? E os vizinhos estão tudo olhando. Não é? Pense num bicho para gostar de fofoca é vizinho. Eu tenho um vizinho que é show. Ele sabe da vida de todo mundo. E aí, quando eu estou perto dele, eu penso em ovos. Por quê?
Porque eu sei que ele está querendo descobrir alguma coisa, ele fica lá. Nós somos a luz desse mundo, queridos. Foi Ele quem nos elegeu a isso. Nós somos o sal dessa terra. Somos nós. E Jesus Cristo vai dizer: se nós perdermos o sabor, para que a gente presta? Quer ver o ano de 2025 ser show de bola? Abra a mão dos seus direitos. Deixe de briga. Tem crente que gosta de briga. Vocês conhecem crente que gosta de briga? Eu conheço. Eu tenho medo de crente valente. Porque o crente valente faz a gente pecar. É sério que eu estou falando para vocês. Só como brincadeira. Não é sério que eu estou falando para vocês. Evitem crente valente. Aí se você chegar para mim, irmão Rodrigo, e mulher valente, aí não dá para evitar. Qual é o segredo? Se calar. Você tem razão. Antes que ela falar, a razão é sua. Você está certo, o que é que você quer? Acabou. Nós temos como viver melhor aqui nessa terra. Nós temos como desfrutar do melhor dessa terra. Quando a gente aprender a fechar a boca e a confiar no Deus que nós servimos, que não nos deixa desamparados. Não nos deixa. O meu Mateuzinho foi para os Estados Unidos. Eu fiquei com meu coração com medo. Com medo. Meu filho nunca saiu de casa. Nunca saiu de casa. No dia que sai de casa vai para os Estados Unidos. Meu filho, deixa eu contar para vocês não. Era o sonho dele de infância. Eu esperava o Mateus, só para tu ter ideia, o que o pastor Enoque sofreu quando viu ela indo-se embora. Eu estou vendo tu aqui, e a Wanda chorando lá, a namorada dele, a noiva chorando do outro. Eu disse assim: rapaz, você não fez chorar, está vendo, cara? Coração apertado. Apertado, e eu dizendo assim: meu filho, eu queria só te dizer uma coisa. Nunca se esqueça que você é cristão. Nunca se esqueça do que eu lhe ensinei. Nunca se esqueça dos conselhos que eu lhe dei. Você é cristão aqui nos Estados Unidos, na Europa, onde você estiver. Você é cristão. Deu um erro na viagem. Ele ia sair daqui, ia estar lá em Atlanta às 9h30 da noite. Deu um problema. Aí vocês pensam comigo aí como é que eu estava. E eu não podia falar nada porque a Wanda já estava ela pia. Eu digo: meu Deus, me ensina a confiar em Ti, que eu preciso confiar no Senhor. Você sabe qual é o problema dos Estados Unidos? É que se por acaso der algum problema, você não tem como ir para os Estados Unidos, porque você não entra lá no país. Para entrar no país há um trâmite grande para poder entrar, ter acesso ao palco. Ele chegou em Atlanta. Aí ligou para mim 2 da madrugada. Vocês pensam que eu estava dormindo? Estava nada, como é que a gente dorme? Eu entendi que eu gosto mais do meu filho do que a minha mulher gosta. Eu pensei que ela gostava mais do que eu, mais que nada. Mas eu aprendi que eu tenho que ter a minha confiança em Deus. É Ele que guarda a nossa casa. É Ele que guarda a nossa família. É Ele que nos diz: nós precisamos aprender a abrir mão dos nossos direitos para que a paz se estabeleça aonde a gente está. Um mês depois, Mateus voltou. Fui buscar ele. Vocês já observaram que os filhos da gente nunca ficam velhos? Pode ter 50 anos. E a gente eu chamei de Mateuzinho, ele é maior que eu. Ele chegou, eu vi aquele cara muito elegante, e rapaz, ele é bonito demais. Com aquela marinha dele, né? Puxando a rodinha. Aí ele me abraçou. Você, eu fui que ele beijou na minha cabeça. E aí, pai, a voz mais grossa que a minha. Graças a Deus você chegou, meu filho. Deus do céu, graças a Deus, Senhor, que eu sou trouxe em paz. É isso que nós precisamos passar
que permite que a gente passe, para que a gente entenda que quem cuida é Ele. A mensagem que eu vos trago essa noite é: deixe de olhar, aprenda a confiar. Deixe de focar e aprenda a esperar no Deus que nós servimos. Não é o bonito que é bom, é o que Deus quer para mim, para a sua vida. O ano de 2025 vai ser um ano de crente, se nós entendermos que nós temos que viver na dispensação do nosso Deus. Como igreja, como cristão, nós temos que ter relevância aqui nesse lugar. Os visitantes que Deus tem mandado a cada dia aqui nesse lugar, para que eu e você, cristão, recepcione esse povo. Aqui não é um lugar de encontro, de desfile, não. Aqui é um lugar de adoradores que vêm adorar o Senhor em espírito e em verdade. Ló terminou a sua vida, sabe como? Fugindo, correndo, porque o odor do pecado de Sodoma chegou aos céus. O escritor sábio vai dizer que Deus acaba com a cidade. E para quem não sabe, até o dia de hoje, nem planta nasce aonde era Sodoma. Não brinque com Deus. Não divida aquilo que é dele. A honra, a glória, o louvor é dele. Nós somos meros canais na mão desse Deus. Deixado, levado, guiado pelo Espírito Santo. E Ele é quem nos capacita. Eu estudo todos os dias. Eu prego quase todos os dias, mas todas as vezes que eu venho para cá para frente, eu fico nervoso. Meu dedo vai estourar esse dedo aqui, eu não sei o que ele tem. Ele parece que vai estourar assim, dá uma câimbra no meu dedo, que eu fico apertando. Você sabe por quê? Porque aqui é o lugar de falar do meu Deus. Eu não vou falar de mim, vou falar de Deus para vocês. Eu vou mostrar para vocês que nós podemos viver de forma melhor aqui na terra. Nós podemos ser melhor na nossa casa. Nós podemos ser melhor no nosso emprego. Nós podemos ser melhor onde a gente estiver. Porque Deus disse para Abraão: sair da tua terra, da tua parentela e ser tu uma bênção. O chamado de Deus para mim e para você não é para ficar rico, não, é para a gente ser bênção. E quem é bênção abençoa. Fiquei tão feliz quando a irmã veio me mostrar ali as premissas. Fiquei. Você sabe por quê? Porque a gente pode colaborar com as pessoas. Você sabe qual é o pecado de Sodoma e Gomorra? Eles eram avarentos, não ajudavam ninguém, não tinha sensibilidade com o simples, com o pobre, com o necessitado. Muito pelo contrário, eles eram perversos. Entenda bem. Deus abomina esse tipo de comportamento de um homem e de uma mulher de Deus. A mesa diaconal dessa igreja, todos os meses, faz um culto. Um culto é para ser direcionado muito, embora eu peço perdão a vocês, os cultos são temáticos, mas na maioria das vezes não se trabalha a temática do culto. Culto de família é para falar de quê? Não posso falar de outra coisa. Culto de primícia é para falar de quê? Culto evangelístico é para falar de quê? De evangelho. Nós temos que entender que se o culto é temático, nós temos que trabalhar a temática do culto. É primícias. E o que é primícia? É os primeiros, são os melhores. Eu vi a irmã falar que eu escolho a melhor cenoura. Eu escolho a melhor cenoura. Podemos dar o nosso melhor para o nosso Deus. Podemos dar o melhor que nós temos ao nosso Deus. Nós podemos dar as primícias da nossa vida ao nosso Deus.
A pergunta que fica: como nós damos o melhor de nós a Deus? Se eu fosse da igreja universal, eu ia dizer: quanto maior o seu dízimo, maior é o. Não. O movimento neopentecostal não tem uma certeza do Evangelho. Negocia as bênçãos. Ninguém está aqui para negociar a bênção. Você sabe como é que você dá o seu melhor de Deus? É quando você serve quem está próximo de você. Isso sim é o verdadeiro Evangelho. É cuidar das viúvas, é abrigar os órfãos, é se preocupar, é abrir mão. Paulo vai dizer que é mais bem-aventurado dar do que receber. Porque quem dá, dá porque tem. E se tem, é porque Deus está sempre Ele mostrando as coisas para Ele fazer com que as coisas aconteçam. Finalizando, eu não quero cansar vocês. Qual é a sua expectativa para o ano 2025? Já fez os planos? Não esqueça de incluir Deus nos seus planos. Não esqueça de incluir fé nos seus planos. Não esqueça de incluir esperança nos seus planos. Não esqueça de colocar na bagagem empatia nos seus planos. E não esqueça que um homem de Deus e uma mulher de Deus abre mão dos seus direitos para que a paz seja estabelecida. Finalizando, Romanos capítulo 12, bota aí por gentileza, para a gente finalizar. Romanos 12, versos 18, se me fala a memória. Eu estou ficando velho, eu estou me esquecendo. Romanos capítulo 12, versos 18, por gentileza aí, querido. Como é que está escrito aí de uma só voz? 1, 2, 3. Se for possível, quando estiver a vós, tenha paz para todos os homens. Depende de mim e de você a paz ser estabelecida na nossa casa. Depende de mim e de você a paz ser estabelecida no nosso trabalho. Depende de mim e de você a paz ser estabelecida aqui dentro da igreja. Você está lutando por quê e pelo quê? Eu já vi crente sair da igreja. Eu estava até falando com o Mateus. Preste atenção como é que é o pensamento do crente. O irmão chegou para mim, ele servia com a gente aqui na comunidade na Vida A. Ele perguntou: e aí, presbítero, como é que está? Estou bem. Está onde? Na Ebenezer. Ainda? E daí o que, irmão? Você ainda está lá. Vou ir lá, vou ir lá. Não pode revelação em mim, mas eu fico lá. O que eu estou falando para vocês é sério o que eu falo para vocês. Um homem de Deus e uma mulher de Deus, quando se encontra, ele fica pulando de galho em galho, não. Isso aí mostra o quanto de imaturidade nós temos. Porque o Deus que eu sigo, Ele é comigo onde eu estiver. Por que eu vou sair daqui se Ele é comigo onde eu estiver? Eu estou com Ele, na direção dEle. 2025 pode ser melhor para nós. 2025 pode ser um ano da virada das nossas vidas. Como cristão, eu não estou desejando que ninguém fique rico aqui não, porque quando o cara fica rico, arranja logo confusão. Aí vocês veem lá. Eu desejo apenas que a gente possa ter saúde, paz e fé nas nossas vidas. Que os nossos filhos sejam criados na doutrina do Senhor. Que a Bíblia possa ser a nossa regra de fé e prática. E que a nossa comunidade possa ter o que comer todos os dias. Amém. Não quero muita coisa não. Se a gente conseguir isso no ano 2025, nós estamos fazendo o papel do reino. Brigando, abraçando. Tem pessoas que chegam aqui, elas querem simplesmente, unicamente um abraço. Já teve pessoas que chegou para mim, porque eu abraço as pessoas e falo: irmão, você está se candidatando a alguma coisa? Não. Porque acha que tudo que a gente faz é em prol, em troca de alguma coisa. Não é. Porque o Evangelho tem que ser visceral, tem que ter contato. Não existe um Evangelho
está hoje? O que você está esperando? Como é que está o casamento? Como é que estão os filhos? Como é que está a família? Como é que está aquele bebinho do final do ano que perturba só o Jesus? É ruim de aturar bem. Mas em algumas situações temos que pregar de boca fechada. Temos que fazer valer essa proposta do Evangelho aonde a gente estiver. O que você espera desse ano que vem? Só depende de você, um ano melhor na sua vida. Só depende de você a paz ser estabelecida. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé. Próximo domingo, eu acho que é dia 15. Aí o outro final de semana já é o Natal e o outro final de semana já é o Ano Novo. O mês de dezembro é o mês mais curto que existe, né? E muitos de nós, no período natalino, nos fragilizamos, nos humanizamos, né? Nos tornamos seres humanos de novo. Eu acho tremendo a proposta do Natal, que a gente vê até homens e mulheres chorando, principalmente na noite do Natal, pedindo perdão, prometendo que não vai fazer mais, muito embora no outro dia já está fazendo de novo, mas pelo menos na noite do Natal promete de novo. Que esse Natal na sua casa possa ser diferente, que você aprenda a não ver, mas esperar, porque fé é certeza daquilo que se espera, mas que não se vê. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse momento que o Senhor nos dá como igreja. A entender um pouco mais de Ti e saber, meu Deus e meu Pai, que o Senhor tem uma proposta para as nossas vidas. Eu te peço, meu Deus e meu Pai, que o Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Que a Tua palavra possa nos impactar e nos mostrar que muitas vezes nós somos impetuosos. Esquecemos de buscar em Ti aquilo que Tu quer para as nossas vidas e tomamos as rédeas das nossas vidas. Nos perdoa, Jesus. Nos faz ser cristão, não só aqui, mas na nossa casa, no nosso emprego, dentro do ônibus, no trânsito. Pai, o mundo precisa de homens e de mulheres que Te conhecem realmente. O mundo precisa ser impactado pela Tua doutrina, Jesus, pelos Teus ensinamentos. E nós somos agentes escolhidos por Ti para sermos esses representantes. Nos perdoa porque tantas vezes nós não compreendemos, Pai, o que é ser cristão. Nos perdoa porque tantas vezes nós não compreendemos que Te servir é abrir mão do nosso eu, do nosso ego, de quem nós somos. Nos ensina, Pai, como igreja, a viver um evangelho autêntico nas nossas casas. Visita, Pai amado, as famílias da Tua igreja, Pai. Visita os casais, visita os filhos, visita os netos, visita os bisnetos, Pai amado. Converte os nossos corações a Ti, Jesus, a cada dia. O processo de conversão, Jesus, é diário. Eu te peço, me converte a Ti, Senhor. Me perdoa porque tantas vezes eu, como conhecedor da Tua palavra, eu erro na Tua presença. Me perdoa. Me ensina, Senhor, a andar em retidão, não só aqui na igreja, mas na minha casa. Me faz, meu Deus e meu Pai, a cada dia mais e mais me alegrar em estar em comunidade. Tanto que nós não temos mais prazer em estarmos juntos, Senhor. Viver o Evangelho, a vivenciar o Evangelho de paz. Olha para o nosso pastor, Senhor. Dá sabedoria ao Teu servo. Olha para a vida do pastor Gaspar, Senhor, meu Deus e meu Pai, que é um homem que tem nos ajudado aqui nesse lugar. Olha para a liderança dessa igreja, Senhor. Olha para os presbíteros, Pai amado. Tu sabes, meu Deus e meu Pai, que esses homens foram levantados por Ti, pelo Teu Espírito Santo, em uma eleição feita pela Tua igreja. Olha para os diáconos, para os pré-diáconos, para aqueles que se disponibilizam a ajudar, a fazer valer essa proposta aqui nesse lugar. Olha também, meu Deus e meu Pai, para aquele que não tem nenhum ofício aqui, mas que se disponibiliza a trabalhar para Ti. Olha, meu Deus e meu Pai, para aqueles que nos momentos mais difíceis, Senhor, eles conseguem
Deixa a paz, que o Senhor possa se revelar, continuar se revelando. Traz paz ao coração da tua igreja, Senhor Deus. Que esse ano que está terminando, eu te agradeço porque foi o Senhor que nos sustentou até aqui. Eu te agradeço pela minha família, Pai. Te agradeço pela Dona Mana, pelo Mateus, pela Sara. Te agradeço, meu Deus, meu Pai, porque eu sei que o Senhor é bom. Te agradeço por todas as famílias aqui representadas nesse lugar. Que a gente aprenda a abrir mão dos nossos direitos e estabeleça a paz na nossa casa, a paz no nosso emprego, a paz aonde a gente estiver. Que a gente aprenda a confiar em Ti e viver para a glória do Teu nome. Quem crê diz amém. Amém. Glória. Amém, irmãos? Deixa eu dar aqui um aviso antes de encerrar. Quem tem bicicleta aqui, levanta a mão assim. Agora tem um bicicletário lá. Você traga a sua corrente, o seu cadeado. É para colocar lá. Amém? Fala, tia, o cadeado. Em nome de Jesus. Meus irmãos, a nossa irmã Eduardo está saindo aí muito escondou, né? Muita dor, desmaiou ali. Vamos fazer uma oração por ela. Amém? Ela está ali, levante a sua mão para ali. Pai, em nome de Jesus. Oh Senhor, pelo poder que há no teu nome, nós te pedimos pela nossa irmã Eduardo. Senhor, só quem pode fazer algo, só quem pode trazer, Senhor, a saúde é o Senhor. Como nós ouvimos agora pregar sobre o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, nós te pedimos, Pai, oh Senhor, olha para a Tua serva, tira, Senhor, essa enfermidade, alivia as dores, meu Deus. Em nome de Jesus, pelo poder que há no Teu nome, Jesus, nós te suplicamos, Pai, que o Senhor visite a Tua serva, Pai, em nome de Jesus. Fica conosco, Pai, e dá-nos uma noite tranquila, debaixo da Tua proteção divina. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Que Deus te dê uma semana de paz, uma semana de vitória. Que Deus esteja presente no teu lado, alegrando o teu coração, dando saúde e paz à tua família. Amém? Levante sua mão, que a graça do Deus eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, o amor de Cristo Jesus, repouse sobre a sua igreja, hoje e para todo sempre. E todos digam amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.